Salve, salve nação, mais um corte aqui do Sport TV, falando um pouquinho do mercado da bola. A dúvida é a seguinte, vai contratar o Caio Jorge? Vai contratar o Paquetá? Bom, essa indecisão aí tá me deixando meio bolado, hein? Vamos ver junto aqui como que tá isso aí. Vamos lá. E com o Cruzeiro, na verdade, assim, o Cruzeiro recusou a segunda proposta pelo Caio Jorge. E aí, a gente tá vendo no GE. Globo uma apuração da Luísa Sá, setorista do Flamengo, sobre como o clube vai lidar com essa segunda negativa do Cruzeiro. Segundo a informação da Luísa, nesse momento, o Flamengo não deve aumentar o valor. Tinha chegado em 32 milhões, né, de euros. Eram 24 milhões de pagamento, mais o Everton Cebolinha, que estava sendo envolvido na proposta. Então, como ele pelo Flamengo é avaliado em 8 milhões, estava chegando a 32 milhões. O Cruzeiro entende que o Caio Jorge vale 50 milhões. Ó, a gente está vendo aí a proposta que foi recusada pelo Cruzeiro. O Cruzeiro quer 50 milhões. Nesse momento, o Flamengo entende que já chegou a um valor considerável e que não vai subir essa proposta. Mas fica essa queda de braço, né? Eu falo que não vou subir a proposta para ver se o outro cede. Mas não acho que vai ser essa tática não vai funcionar. Não vai funcionar com o Cruzeiro, não. O Cruzeiro não precisa desse dinheiro, né? Na teoria, precisa mais do jogador do que do dinheiro. Isso eu não tenho dúvida, mas o Flamengo já busca alternativas. Eu vou dar uma ideia, a diretoria do Flamengo tem... Pedro é um bom jogador, tá? É um centroavante de nível de seleção brasileira. Eu acho que é uma alternativa interessante aí. Mantém o Everton Cebolinha e ainda inclui ou não necessariamente, o Pedro, se alguém quiser pagar os 8 milhões do Everton Cebolinha, aí com os 8 milhões e mais um pouquinho, você busca um reserva pro Pedro. Mas o que acontece? Porque foi o que o Flamengo tentou para essa temporada, uma alternativa para o Pedro. Só que a alternativa que o Flamengo teve foi uma alternativa muito fora do padrão. Vou pegar um jogador no Azerbaijão, que nunca ninguém ouviu falar. Não é um jogador que fez sucesso aqui no Brasil, mas que foi para o mercado periférico na Europa e está no Azerbaijão. É um jogador que nunca ninguém ouviu falar, mas está bem no Azerbaijão, eu vou pegar esse jogador. Então, foi um risco que o Flamengo correu. Talvez, se mapeando melhor no mercado, contratar um reserva para o Pedro pode ser uma alternativa. O Flamengo também tinha interesse no Castelhanos, Tati Castelhanos. Já acertou, né? Foi para a Inglaterra. Vai para a Inglaterra. É difícil um jogador nessa posição na altura do que o Flamengo deseja. É que o Caio Jorge não é um substituto para o Pedro também, né, Gonzalo? Eu acho que esse é o ponto. Uma coisa é você buscar um reserva para o Pedro. A outra é o Flamengo dizer, como o presidente vem alardeando aí desde que assumiu o clube, é que o Flamengo tem que ter 2 grandes jogadores por posição. Evidentemente que o Juninho não era esse jogador. Ele até poderia ter ido melhor do que foi, mas dificilmente faria concretamente sombra ao Pedro. No caso do Caio Jorge é diferente. Aí você teria um jogador para disputar a posição com o Pedro, ou até para, dependendo ali do que o Felipe conseguisse, jogar os dois. O que ocorre a dificuldade do Flamengo primeiro, o que você já falou, Lívia, o Cruzeiro não está de pires na mão. O Cruzeiro tem um dono da SAF que é um excelente negociador, e o Flamengo, a partir do momento em que o seu presidente divulga publicamente que, se ele quiser, ele tem R$1 bilhão para investir no futebol, no time, é óbvio que qualquer time, quando receber do Flamengo para contratar, ele vai pedir o que ele quiser, porque, enfim, sabe que tá sobrando. Então, assim, o que o Flamengo tem que pensar, tem que refletir na relação entre o que o Flamengo tem para investir e a necessidade do time, pode ser que seja um bom negócio ele chegar a esses 50. Né? Óbvio que se nós estivéssemos falando de outro clube, isso seria inimaginável, seria uma loucura. Os times todos têm que fazer opções, né? Se montar um bom time titular já está fazendo muito. No caso do Flamengo, não. 50 milhões é loucura, pô. Para efeito de comparação, o Flamengo vendeu o Vini Júnior por 45. O Palmeiras vendeu o Endrick pro Real Madrid por 45 também, pô. 50 milhões é loucura. O Caio Jorge, ele teria uma opção não só de nome para o Pedro, mas de estilo de jogo. O Pedro é um jogador mais fixo, o Caio Jorge é um jogador que se mexe mais, que
que é um jogador utilíssimo e eficiente para contra-ataque. Ele teria... porque quando o Flamengo foi tentar fazer isso com o Bruno Henrique, não funcionou. Bruno Henrique é um gigante na história do Flamengo, mas jogando pelo meio não vai bem. Então, foi um quebra-galho. Quebra-galho, exatamente, porque o Juninho não funcionou. Então ele teria, vamos imaginar, com o Caio Jorge, ele tem 2 jogadores ali por dentro, continua com 2 jogadores, mesmo perdendo Cebolinha. Ele tem lá o Samuel Lino e o Bruno Henrique para jogar pelo lado esquerdo. Então, Luiz Araújo do outro lado. Luiz Araújo, Carrascosa, Carrascal pelo lado direito. Então, ele estaria dentro desse projeto de ter 2 grandes jogadores. Agora, se o presidente achar que 50 milhões de euros é muita coisa, ele vai, com esse dinheiro, talvez ele consiga no mercado da América do Sul achar alguém. Mas eu acho que não. Não com a qualidade do Caio Jorge. Eu acho que com 30 milhões já não acho igual. Mas a minha pergunta é, a gente está falando de 2 jogadores que estiveram recentemente na seleção brasileira. Para o Caio Jorge chega para ser titular? Chega para ser reserva? Para ele, faltando 6 meses para a Copa do Mundo, não é uma boa. É interessante sair do Cruzeiro para ir para o Flamengo? Vamos lá. Não é uma boa sob o ponto de vista, sob o aspecto esportivo imediato, tá? Porque jogar no Flamengo é sempre uma boa. Sempre uma boa, claro. Tá? É sempre uma boa. Não é uma boa para você mandar... eu quero disputar uma vaga na seleção. Já fui convocado para a seleção jogando no Cruzeiro. O Cruzeiro vai disputar as mesmas competições que o Flamengo. Já estou aqui entrosado. Sou protagonista desse time. Não vou disputar a posição, tá? Não há ideia que o técnico possa ter que não me inclua. Porque no caso dele para o Flamengo, pode eventualmente o técnico ter uma ideia com todos aqueles jogadores que tem à disposição que ele não participe ou participe entrando no segundo tempo. Então, no primeiro momento, não é. Para 6 meses. Para 4 anos, eu já não sei. Tá? Para 4 anos pode ser bom. Então, de repente, é algo para se pensar. E, sinceramente, eu não acho que ele vá para a seleção brasileira. Não acho que... Eu acho que esse é o Acho que dificilmente ele vai para a seleção brasileira. Então ele tem que pensar que talvez o projeto para 4 anos seja interessante. Para que daqui a 6 meses ele dificilmente vai acontecer. 4 anos ele está aumentando a possibilidade dele para a próxima Copa, que ele vai ter 28 anos. Aí é mais jogo, né? Porque assim, se ele fizer a opção de ficar no Cruzeiro com a perspectiva da Copa do Mundo de 26, é uma aposta de altíssimo risco. Porque, nem pelo que ele é capaz de fazer, mas porque a concorrência é grande. O ataque da seleção... O Brasil tem pouca gente no meio campo, mas na frente tem um monte. Tem assim, uma longa fila antes do Caio Jorge. Então, ele, assim, vamos ver a situação dos 2 clubes. O Cruzeiro terminou o ano muito bem, está na fase de grupo da Libertadores, mas vai recomeçar um trabalho. Vai recomeçar um trabalho com um treinador, que é o Tite, que todo mundo sabe que é capaz, mas que ficou muito tempo fora ali do dia a dia de clubes durante o período em que comandou a seleção brasileira. E quando voltou, no Flamengo, ele teve ali um início bom em que ele conseguiu estancar a sangria defensiva do Flamengo, mas a coisa não avançou. Ele não foi adiante. Não dá para dizer que o Tite fez um bom trabalho no Flamengo. Eu não diria que foi ruim, mas bom não foi. Foi aquém das expectativas do Flamengo. Sem dúvida. No cenário nacional, em outro clube, talvez tivesse sido um trabalho razoável para bom. Mas para o Flamengo, não. Mas com o que o Flamengo deu a ele foi pouco. E enquanto que no Flamengo hoje, ele teria um time consolidado, um treinador já estabelecido, um modelo de jogo em que ele entraria ali para... Uma cereja de bolo. São várias variáveis que têm que ser analisadas. Não gostaria de... Bom, se bem que gostaria. Não gostaria. Gostaria sim. Gostaria, porque mas quando você tem essas situações para escolher... Mas é uma decisão difícil, uma não quero diminuir, ganha ou ganha. não. Você não perde. Exatamente. É uma situação de ganha ou ganha. Gente, só para a gente passar a régua no Flamengo, o Saúl vai passar por uma cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo. Ele já vinha convivendo com dores há 3 meses, estamos vendo aí a reportagem publicada lá no GE. Globo, vocês têm todos os detalhes lá no site, mas é uma recuperação que não é muito simples, não. Deve desfalcar o time
por algo entre 2 a 3 meses, dependendo da evolução dele, perde Carioca, perde Supercopa e Recopa Sul-Americana, além, claro, do início do Brasileiro. Mas também não era um jogador que vinha como titular, talvez até por conta desse problema, né? Como não era um problema que todo mundo soubesse, as pessoas olhavam e falavam, esse jogador tá aquém aqui do que pode render e por isso está de fora. Mas agora a gente fica sabendo que ele tinha uma situação que vai ser resolvida agora por cirurgia. Vai ser um Joga jogador muita mais bola, Saul. importante. Deve ter sido essa situação que o fez bater tão mal o pênalti contra o Paris Saint-Germain que ele praticamente recuou a bola. Vamos ver. Mas, de fato, é um jogador aí que, recuperado, especialmente nessa ideia de ter 2 por posição, vai ser muito importante aí na sequência da temporada do Flamengo. Agora a gente muda pro Corinthians e o Renato Peters chega para atualizar a gente Bom, Nação. com as últimas. Nação, isso daí, cara, eu espero que o Saul volte depois dessa cirurgia aí, porque o que ele jogou contra o Internacional na Libertadores ali, no jogo de ida e de volta, foi brincadeira, jogou muita bola. Então ele é alto nível, então espero que dê tudo bem nessa operação aí, que ele volte bem, saudável para ajudar o Flamengo. E essa negociação com o Caio Jorge, cara, pra mim já tá enchendo o saco, pelo amor de Deus, por um tempão. Pô, o Cruzeiro não quer vender, parte pra outra, pô. 50 milhões de euros é um valor absurdo. O Flamengo tem esse dinheiro pra pagar? Tem, mas é um valor absurdo. Pra efeito de comparação, o Harry Kane custou acho que 70 pro Bayern. Pouca diferença, sabe? Só que o Kane é muito melhor, entendeu? E o Caio Jorge tem nem 60 gols na carreira, pô, já tem 23, 24 anos. Então, assim, vamos pra próxima aí, procura o atacante. Pô, tem o mundo todo pra gente olhar, enfim. Mas é isso aí, nação, tamo junto. Saudação rubro-negra e até o próximo vídeo.